Bem-vindos à 7ª temporada do The EcoCast, o seu podcast em atualização científica em ecocardiografia, com excelência, prática clínica e uma conversa leve e inteligente. The EcoCast, o seu podcast em ecocardiografia. Hoje vamos falar sobre uma ferramenta que saiu do campo da curiosidade tecnológica e entrou definitivamente na discussão clínica, o ecocardiograma com trabalho miocárdico. E para isso, eu recebo o Dr. Lucas Arraes, doutor em Ciências pela USP, coordenador do Arraes Eco e ecocardiografista do Hospital Einstein e do Samaritano Paulista. Ele foi um dos autores do editorial da revista ABC Imaging, do Departamento de Imagem Cardiovascular, intitulado "O que o trabalho miocárdico oferece a mais que o strain?" Dr. Lucas, seja muito bem-vindo, que honra te receber aqui no podcast. Olá, Bárbara. Eu que agradeço o convite. Para mim, é uma grande honra estar aqui, sendo entrevistado nesse podcast, que é um grande sucesso, que já entrevistou grandes nomes da cardiografia brasileira. Falar sobre strain, trabalho miocárdico, é de grande importância, já que são ferramentas, uma, que é o strain já bem consolidada na literatura, e outra, que é exatamente o trabalho miocárdico com crescimento exponencial, que essas ferramentas agregam demais na avaliação da função ventricular. Bem, então vamos começar. Lucas, o strain longitudinal global do ventrículo esquerdo revolucionou a avaliação da função sistólica. Mas o artigo deixa claro que ele é dependente de carga. Na prática, quando o strain pode nos enganar? Olha, Bárbara, essa é uma pergunta muito interessante. Como bem descrito na literatura, as técnicas ecocardiográficas convencionais que avaliam a função sistólica do VE, como a fração de ejeção, seja ela pela aferição volumétrica bidimensional ou tridimensional, bem como o índice de performance miocárdica, o MAPS, e o próprio Doppler tecidual, são fortemente dependentes de carga. O strain longitudinal do ventrículo esquerdo, apesar de detectar disfunção sistólica inicial, incipiente, não detectada pelas técnicas ecocardiográficas convencionais, também sofre influência das condições de carga, tanto da pré-carga quanto da pós-carga. Nas situações de aumento da pré-carga, como por exemplo nas lesões regurgitantes valvares aórticas ou mitrais, se observa um maior alongamento diastólico das fibras miocárdicas e, pela lei de Frank-Starling, tem-se como resposta mais encurtamento sistólico, sendo observado nessas patologias valores de strain longitudinal maiores em valor absoluto. Já nas situações de aumento da pós-carga, como na hipertensão arterial, na estenose aórtica, ou até mesmo na própria cardiopatia hipertrófica, com obstrução dinâmica intraventricular, obstrução também da via de saída do ventrículo esquerdo, a pressão sistólica ventricular esquerda se eleva, havendo aumento do estresse parietal, levando a uma redução do encurtamento sistólico longitudinal das fibras miocárdicas, principalmente nos segmentos basais do ventrículo esquerdo, onde o estresse parietal é maior. Isso leva a uma redução do strain longitudinal do VE, não necessariamente por disfunção miocárdica intrínseca, mas podendo se dever ao aumento da pós-carga. Nessas situações, portanto, em que a carga interfere nos resultados do strain obtidos, o trabalho miocárdico entra como uma ferramenta crucial, visando eliminar o viés carga. Certo. Então, prosseguindo nessa linha de raciocínio, o artigo explica muito bem o conceito, então, daquela curva de pressão e strain. Bem, se você tivesse que explicar para um cardiologista clínico o que o trabalho miocárdico mede que o strain não mede, explica para a gente. Bem, o conceito de trabalho miocárdico, ele vem da física. Trabalho representa a energia gasta para deslocar um determinado objeto quando a ele aplicamos uma determinada força. Então, o trabalho miocárdico reflete a energia, que lá na física seria em joules e aqui no eco seria em milímetros de mercúrio percentagem, que o VE gasta ao trabalhar de forma eficiente ou não, durante a sua fase ativa, que engloba a sístole, com a contração isovolumétrica e a ejeção ventricular, e também na primeira fase da diástole, que é exatamente o relaxamento isovolumétrico, fase em que o ventrículo esquerdo relaxa de maneira ativa para fazer a sua pressão intracavitária cair. Ao incorporar ao strain, que representa o encurtamento sistólico longitudinal, que seria equivalente ao deslocamento do objeto, pressão sistólica do VE, que seria equivalente à força que o ventrículo esquerdo tem que vencer para ejetar o seu volume, a gente afere o trabalho miocárdico e os seus índices derivados. E assim a gente vai conseguir saber se o strain se encontra alterado por influência da pressão sistólica do VE ou não.
Imagine, se eu tenho um paciente que está hipertenso no momento do exame, com strain global longitudinal do VE reduzido, mas com trabalho miocárdico global normal, isso indica que, na realidade, o strain está reduzido pela condição de pós-carga aumentada e não pela presença de disfunção miocárdica de verdade. Já se eu estou diante de um paciente que está hipertenso na hora do exame, o strain global longitudinal do VE reduzido e com trabalho miocárdico global também reduzido, ah, isso indica para a gente que o strain está reduzido não apenas pela pós-carga elevada, mas também por uma disfunção miocárdica intrínseca. Assim, a gente consegue eliminar o viés carga e refinar o diagnóstico da disfunção miocárdica. Tá certo. Lucas, então continuando a nossa discussão sobre o editorial. Bem, o editorial cita alguns cenários importantes. A DAC com fração de ejeção preservada, pós-infarto do miocárdio, estenose aórtica e ressincronização. Explica para a gente como cada uma dessas doenças se comporta no trabalho miocárdico. Essa é uma pergunta que, sem dúvida, a resposta seria bem extensa, mas eu vou tentar resumir a aplicação clínica que a gente teria em cada uma dessas situações. Primeiro, na DAC. Estudos mostram que o índice de trabalho miocárdico global apresenta maior sensibilidade que o strain global longitudinal para detectar DAC significativa em pacientes com fração de ejeção preservada e sem alterações segmentares em repouso, principalmente em pacientes com lesões uniarteriais. Assim, ele ajuda a refinar o rastreamento da DAC significativa. Segundo, quanto ao infarto com supra-desnivelamento do segmento ST. Após cerca de 24 a 48 horas da intervenção coronária percutânea, segmentos submetidos a alta pós-carga podem apresentar strain reduzido sem perda proporcional do trabalho construtivo. O trabalho construtivo global e o índice de trabalho miocárdico global demonstram uma melhor predição de recuperação da função ventricular do que a fração de ejeção, que é o strain global longitudinal ou scores também de motilidade. Além do que, esses índices agregam valor prognóstico, pois valores baixos associam-se a mais complicações intra-hospitalares e níveis mais elevados de NT-proBNP. Quanto à aplicação prática, a gente teria que o trabalho miocárdico auxilia na avaliação da viabilidade miocárdica após infarto com supra, já que um trabalho construtivo global preservado com strain reduzido sugere miocárdio viável. Além do que, o trabalho miocárdico auxiliaria na predição de recuperação contrátil e de risco de desfechos adversos. Terceiro, quanto à estenose valvar aórtica. O strain global longitudinal tem limitação, porque é dependente de condições de carga, podendo estar reduzido apenas pela pós-carga elevada. O trabalho miocárdico, ao incorporar a pressão sistólica do VE, que no caso da estenose aórtica seria a pressão arterial sistólica mais o gradiente sistólico transvalvar aórtico médio, VEAO, avalia melhor o desempenho ventricular. Quanto à aplicação prática na estenose aórtica, a gente teria principalmente o auxílio na diferenciação de redução do strain puramente por pós-carga elevada, daquela decorrente já de uma disfunção miocárdica intrínseca instalada, que pode auxiliar na decisão de um timing mais preciso, ou seja, do momento ideal de intervenção valvar, especialmente naqueles pacientes com estenose aórtica grave e fração de ejeção preservada. E por último, quanto à terapia de ressincronização cardíaca, o trabalho construtivo total pode predizer resposta à terapia de ressincronização cardíaca, definida por remodelamento reverso do ventrículo esquerdo. A presença de um trabalho septal desperdiçado também reflete ineficiência mecânica causada pela desincronia intraventricular. Quanto à aplicação prática nesse cenário, a gente teria a capacidade de predizer resposta à terapia de ressincronização cardíaca, sobretudo quando a gente estiver diante de um trabalho construtivo total maior ou igual a 1057, a possibilidade também dessa técnica avaliar a ineficiência mecânica da desincronia ventricular por meio do trabalho septal desperdiçado, além do que seria uma ferramenta complementar na seleção de pacientes candidatos à terapia de ressincronização cardíaca, especialmente naqueles casos limítrofes, obviamente sem substituir os critérios clássicos de indicação de TRC, que seriam baseados, obviamente, no QRS, na presença de QRS largo, bloqueio de ramo esquerdo e fração de ejeção reduzida com insuficiência cardíaca refratária a despeito da terapêutica clínica otimizada. Bem, doutor Lucas, tem muita sigla associada ao trabalho miocárdico.
índice de trabalho miocárdico, trabalho construtivo, trabalho desperdiçado, eficiência. E se você tivesse que, então, ensinar a um ecocardiografista que está começando a usar a ferramenta, qual índice que ele deve olhar primeiro, como interpretar cada um desses índices e qual erro evitar em cada um deles? Conta pra gente. Realmente, Bárbara, é uma salada mista de siglas, hein? Mas elas surgem para ser interpretadas. Eu diria que todas elas têm valor. Um índice reflete o trabalho global. Outro, trabalho realmente eficiente, que é o trabalho construtivo, ou seja, aquele em que o trabalho resultou em encurtamento sistólico e alongamento protodiastólico eficientes. Já o trabalho desperdiçado reflete o gasto energético ineficiente, ou seja, energia gasta alongando na sístole quando deveria encurtar e encurtando na protodiástole quando deveria alongar. E a eficiência representa o quanto da energia gasta foi eficiente. Assim, todos esses índices têm valor e têm sido estudados na literatura em diversos cenários clínicos, devendo ser valorizados. Quanto ao principal erro a ser evitado, eu diria que ainda é a aquisição da imagem bidimensional. A técnica do trabalho miocárdico nada mais é que o strain bidimensional derivado do speckle tracking aliado ao fator pós-carga. O fator pós-carga, na maioria dos casos, vai ser a pressão arterial sistólica aferida pelo manguito, inserida no software durante a realização do exame, o que geralmente não vai ser um viés. Mas para o exame ser fidedigno, a qualidade do rastreamento dos speckles pelo software vai ter que ser boa. E para isso, o ecocardiografista tem que caprichar na aquisição, englobando todos os segmentos miocárdicos do VE, um frame rate na aquisição lá entre 40 e 80 quadros por segundo, com o paciente em apneia e sem variabilidade significativa da frequência cardíaca entre os respectivos cortes apicais adquiridos, de 4 câmaras, 2 câmaras e 3 câmaras. Mensagem: capricha na aquisição, pois o resto, pessoal, a inteligência artificial veio para fazer muito bem, veio para ficar. Lógico, sem substituir o discernimento da cardiografista. Certo. Bem, Lucas, o artigo termina então dizendo que o trabalho miocárdico ainda precisa de padronização ampla e validação multicêntrica. Na sua visão, ele caminha para substituir o strain ou vai ser uma ferramenta complementar e estratégica para certos casos? Conta para a gente a sua opinião. Eu diria, Bárbara, que a análise do trabalho miocárdico vem do strain e vem para refiná-lo, mas substituí-lo jamais, já que são informações completamente atreladas e dependentes, que podem trazer informações diagnósticas e prognósticas cruciais, extremamente relevantes. Querido Lucas, ficou claro então para todo mundo que o trabalho miocárdico não veio para competir com o strain, mas para refiná-lo, certo? Ele traz a carga para dentro da análise da deformação e isso muda completamente a interpretação dos cenários complexos. Eu gosto muito do trabalho miocárdico também e muito obrigada pela sua participação e pela sua contribuição científica aqui no The EcoCast. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar desse projeto inovador e que só tem a ajudar muitos médicos em todo o nosso Brasil. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo seu trabalho. E assim chegamos ao final de mais um episódio do The EcoCast. Espero que vocês tenham encontrado informações valiosas. Lembre-se de seguir nosso podcast nas principais plataformas de áudio e no Instagram. E compartilhe com seus amigos, colegas e familiares. Até a próxima e continue nos acompanhando.